Sabe aquela burocracia de escola que todo mundo conhece? Filas, papéis, esperas. Pois é. Hoje a gente vai conhecer a história de dois estudantes que, em vez de só reclamar disso, decidiram botar a mão na massa e construir a solução eles mesmos. E a pergunta que começa tudo é exatamente essa. Ela vai direto no ponto da questão. Aquela ineficiência administrativa que muitas vezes a gente simplesmente aceita como se fosse normal, como se fizesse parte da vida. Bom, vamos entrar nessa história. O cenário é a secretaria da escola ETEPA IEP. Imagina a cena. Tudo era baseado em papel, um sistema antigo que era a fonte de um monte de dor de cabeça e que, no fim, foi o pontapé inicial para esse projeto tão inovador. E olha, antes de escrever qualquer linha de código, o primeiro passo foi entender o problema a fundo. Os estudantes foram lá e fizeram uma investigação de verdade para diagnosticar direitinho quais eram os problemas centrais desse sistema manual. E a investigação mostrou o óbvio. Era um problema atrás do outro. O risco de um documento importante simplesmente sumir, o gasto enorme de papel e um ponto crucial: não tinha um padrão de trabalho entre a equipe da manhã e da tarde. E para os alunos, o pior de tudo: não tinha como saber o andamento de um pedido sem ir lá pessoalmente, várias e várias vezes. Mas identificar o problema foi só o começo, né? O mais legal é ver como essa frustração toda virou um plano de ação, com os estudantes usando um método bem organizado para planejar uma solução que funcionasse de verdade. E os protagonistas dessa jornada de inovação são eles, Enoque Mitomi e Larice Maia. Como eles eram alunos do curso técnico de informática, tinham exatamente o conhecimento que precisavam para transformar essa observação em um projeto concreto. E o mais impressionante é que eles não saíram programando de qualquer jeito. A abordagem foi super profissional. Primeiro, um diagnóstico claro do problema. Depois, coletar os requisitos, ou seja, entender o que o sistema precisava fazer. E só então, validar a ideia com as pessoas que iriam usar o sistema no dia a dia. Aqui a gente vê a evolução do pensamento deles. As perguntas, que no começo eram mais abertas como quais são os serviços mais pedidos, foram ficando mais técnicas. Vamos listar os 5 principais serviços. Isso não é só um detalhe, é o que transforma uma ideia vaga num plano de ação para desenvolver um software. E esse questionário aqui ilustra perfeitamente essa abordagem. Ele foi a ponte entre o problema do mundo real, lá da secretaria, e as funcionalidades que precisavam ser programadas no sistema. Com um plano bem amarrado nas mãos, a solução começou a ganhar forma. E aí surge o Sistema Integrado de Protocolo Escolar. É a virada de chave. A gente sai do problema e entra na resolução. Mas o que é esse sistema na prática? Pensa assim, é uma plataforma na internet feita para digitalizar e automatizar os pedidos de documentos, trocando aquelas pilhas de arquivos físicos por pastas digitais, tudo organizadinho. E o legal é que o sistema foi pensado para ajudar os dois lados. Para os alunos significa poder pedir e acompanhar tudo online, com total transparência. Para a equipe da secretaria, significa organização, controle e muito mais eficiência. É uma solução onde todo mundo ganha. Muito bem, agora que já entendemos a ideia geral, vamos dar uma espiada por dentro do sistema para ver como tudo isso funciona na prática, olhando para os seus componentes principais. Esse diagrama técnico pode até parecer complicado, mas a ideia por trás é bem simples. É como se fosse o esqueleto do sistema, a estrutura que conecta todas as informações, dados dos alunos, tipos de pedidos, status, tudo de forma lógica e organizada. Do lado do aluno, a experiência é outra. A ideia é dar autonomia. A pessoa pode ver um resumo de tudo que pediu, saber exatamente em que pé está cada solicitação, fazer novos pedidos e até anexar arquivos. E tudo isso sem precisar sair de casa. Agora, do lado da equipe da secretaria, é aqui que a mágica acontece. Esse painel resolve os maiores problemas deles. Um lugar centralizado onde dá para filtrar, organizar e atualizar o status de cada pedido. Isso traz padrão e controle, acabando com a confusão do sistema antigo. O impacto de um projeto como esse vai muito além de um simples software, sabe? É sobre questionar processos antigos e mostrar o que é possível quando a própria comunidade da escola se envolve para modernizar a instituição. E essa citação, que foi tirada da própria proposta dos estudantes, resume perfeitamente a ambição do projeto. A ideia nunca foi só um remendo, mas sim repensar todo o fluxo de trabalho da secretaria. Ou seja, o ponto central é que os benefícios esperados eram muito claros e palpáveis. Implementar esse sistema, criado pelos próprios alunos, traria melhorias concretas para a escola.
E os resultados projetados são realmente impressionantes. Uma grande redução no uso de papel, mais eficiência com processos padronizados e muito mais confiança com a transparência para os alunos. E o mais importante, talvez, é que isso cria uma base sólida para outras modernizações no futuro. E a gente termina com essa reflexão. A história do Enoque e da Larice nos convida a olhar ao redor e questionar quais ineficiências a gente normalizou no nosso dia a dia simplesmente porque sempre foi feito desse jeito. E o que aconteceria se, como eles, a gente decidisse construir uma solução?